Na vida, há momentos que nos testam de maneiras que jamais imaginamos. Momentos onde o tempo se torna um inimigo implacável e o destino parece escapar das nossas mãos. Nesse cenário, em meio à dor e medo, que um milagre se fez presente. Algo que não podia ser explicado, mas que tocou a todos de forma profunda. A vida de alguém estava por um fio, mas uma intervenção divina mudou o curso da história. Pai, você não mexe muito, senão a câmera perde o foco. Ajeita, puxa a blusinha assim. Vai ser com essa blusa mesmo? Meu nome é Túlio Marcos Guzmão e eu queria contar o meu testemunho. No domingo eu passei muito mal, aonde a minha esposa me levou no hospital de Sobradinho e não fui atendido. Fiquei de 8 horas da noite até meia-noite. Fazia alguns dias que eu olhava pro Túlio, eu sentia ele mais pálido, com a voz mais cansada. Ele estava reclamando assim de muita dor na barriga e tal, e a gente achando que era estômago, a gente achando que eram os rins. Minha irmã ligou pra mim, falando que meu pai não estava legal, ela estava lá na casa deles e que minha mãe estava na igreja, ela saiu da igreja para voltar em casa e buscar meu pai, que ele já não estava bem. Ele passou muito mal e aí começou a vomitar, a suar, a pressão dele subiu muito e a pressão dele não é alta. E aí eu percebi que não estava bem, minha mãe tinha ido para a igreja, eu fiquei com ele. E ele passou muito, muito mal e eu ia com minha mãe desesperada para ela voltar para casa. E eles foram para o hospital, porém eles não conseguiram atendimento. E mandaram a gente ir para casa, pois só existiria um médico. Só tinha um médico no dia e meu pai não foi bem tratado ali, né? Ele ficou muito tempo esperando. Só que não teve atendimento adequado. E nesse momento eu vi que tinha alguma coisa acontecendo que não estava realmente muito bem. Voltamos para casa e aonde tomei alguns remédios, né? Tomei uma medicação e senti melhor. E aí a gente voltou para casa porque ele não quis esperar mais, até porque já tinha muito tempo que a gente estava no hospital. E ele começou a sentir um pouco de alívio. Ele falou, Mel, eu quero voltar para casa. E aí a gente voltou. Durante a semana ele passou assim, sentia alguma coisa, mas aparentemente parecia que ele estava melhorando. Mas na verdade aquilo estava camuflado. Ele estava sentindo alguma coisa que na sexta-feira foi que a bomba estourou. E aí a gente achou que ele realmente estava melhorando a partir daquele momento. Só que mal a gente esperava o que ia acontecer. Infelizmente, ele começou a piorar. E aí quando foi na sexta-feira de manhã, ele foi trabalhar de quinta para sexta. E quando foi de manhã, eu acordei um pouco preocupada com ele. Até porque na quinta-feira eu achei que a vozinha dele estava um pouco fraca. Até perguntei na hora que ele me ligou do trabalho. Ele falou assim, Melry, tá tudo bem. Eu falei, mas eu achando sua voz um pouco fraca. Ele, não, mas eu tô bem. Só que aí na sexta-feira ele falou comigo mais ou menos umas 10h30 e ele aparentemente parecia bem. Quando foi meio-dia, uma colega de trabalho dele me ligou. Quando eu fui para a confraternização, foi tudo onde começou. Eu comecei era por volta de meio-dia, eu comecei a sentir mal, onde eu falei com meus colegas que estava sentindo dores aqui no abdômen. E eles me colocaram deitado e eu pedi que ligasse para minha esposa. Ela estava em casa, eu estava com o carro. E eles fizeram a ligação e ela pegou o Uber. E aí eu peguei um Uber, porque ele estava de carro lá em Santa Maria. Eu peguei um Uber e fui ao encontro dele. Quando eu cheguei lá, ele já estava no carro, os amigos já tinham colocado ele no carro, só aguardando a minha chegada. E nisso, eu corri com ele, perguntei para eles para onde eu poderia levá-lo. E aí eles falaram, vai logo aqui para Santa Maria porque você já está aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu cheguei naquele lugar, meu desespero já estava assim, porque o Túlio ele começou a ficar muito pálido no carro, ele estava com uma sudorese muito forte, ele começou a reclamar dessa dor, a voz dele começou a sumir e eu percebia que ele estava desmaiando, ele fechava os olhos e a sensação realmente era que ele estava morrendo. Quando eu liguei pra minha mãe e ela tava no Uber, eu já achei estranho, porque ela não quis falar antes de chegar no hospital. Mas quando eu liguei pra ela e ela falou que estava no hospital com meu pai, me bateu um desespero muito grande.
porque quando ela me mostrou ele, eu achei o aspecto dele já muito ruim, né? Muito pálido, a boca roxeada, e realmente me deu um desespero completamente. E aí, quando eu liguei pra minha mãe estava chorando, falando pra eu orar. Ora pelo seu pai, ora o seu pai. E na hora eu já percebi que era muito grave. Então eu já fiquei de joelhos, eu tava na minha cama deitado, né? Eu desci, já fiquei de joelho, comecei a orar. Eu não sou assim, uma pessoa de orar sempre. E nesse dia eu lembro como se fosse hoje. Eu orei assim 2 horas sem parar. Eu só abri a porta do carro e gritei: o Túlio tá morrendo, meu marido tá morrendo. Bom, chegando lá, eu desmaiei, não vi como é que me colocaram na maca. No início tinha uma moça bem na frente do pronto-socorro, e eu falei pra ela: meu marido tá morrendo. E foi aí que ela falou assim: pega aquela cadeira de roda ali, fala com o vigilante, pega a cadeira de roda e volta. E aí eu corri com essa cadeira de roda, e tinha outro rapaz do lado dessa moça, e eles colocaram o Túlio nessa cadeira. E essa moça, eu vejo assim, que foi o anjo. Eu falo que foi um anjo que Deus colocou naquele momento, porque ela foi assim, uma bênção na nossa vida, porque ela já saiu falando alto, que é um paciente que provavelmente estava tendo um infarto, e ela entrou com ele para triagem. Quando chegou nessa triagem, o atendimento foi muito rápido. Me levaram correndo para uma enfermaria, onde começava o procedimento. No momento, pensaram que era um problema no coração, né, um ataque cardíaco, mas logo viram que não era. Me levaram para tirar uma radiografia e constataram que era um problema muito sério da vesícula, que tinha necrosado. Mas eu não vi nada disso porque estava desmaiado. No momento inicial que eu vi que estava no hospital e o que ia acontecer, eu não imaginava que ia ser tão grave, porém eu já fiquei com muito medo, pois ele estava passando muito mal. Então aquilo me deu já um certo desespero. E eu lembro que uma coisa ficou muito marcada. Eu falava: Deus, salva meu pai, porque eu e minha irmã em específico, a gente conhece muito a nossa mãe. E a nossa mãe, ela sempre é otimista em algumas coisas. E quando ela falou: ajoelha e ora, eu falei: eu tô perdendo meu pai, Senhor. Não deixa meu pai ir, não. Deixa meu pai ir, não. Porque eu vi assim a mão de Deus. Eles já foram fazendo algumas perguntas e colocando aparelhos no Túlio e chamando seu Túlio, batia no rosto dele, perguntou algumas coisas pra mim, se ele fumava, se ele bebia. Eu falei que não. E eles falaram assim pra mim: ó, vai lá, faz a ficha dele e volta. E aí eu corri e fiz a ficha dele. Quando eu voltei, ele já não estava mais na triagem. Ele já tinha passado para o box de emergência. E daquele box ele só saiu quando ele foi fazer a tomografia. Nisso ele ficou nesse box um tempo. E aí veio uma psicóloga conversar comigo. E naquele momento que a psicóloga vem com aquele saquinho, com as roupas dele, e falou que era psicóloga, meu coração bateu forte. Eu fiquei: meu Deus, será que o Túlio morreu? E aí ela falou: calma, eu só vim fazer algumas perguntas, como está se ele fuma, se ele bebe. Aí me fizeram as mesmas perguntas, ela me fez as mesmas perguntas. E aí eu expliquei o que tinha acontecido. Desde o dia 24 ele vinha apresentando algumas coisas, sentindo algumas dores, alguns enjoos, e teve uma pequena febre. E aí ela falou que ele não sairia dali, provavelmente ele iria para a cirurgia. E quando saiu o resultado da tomografia, apresentou um problema na vesícula. A vesícula dele tinha perfurado. E naquele momento, depois do resultado, a médica veio conversar comigo. Ela falou assim: olha, o seu Túlio apresenta um quadro grave, porque a vesícula dele perfurou, e ele só sai agora operado. Ele vai para a cirurgia mais tarde. A senhora pode ir para casa, porque ele vai ter que ser operado. Então, e eu quis ficar, na hora, eu falei: não, eu fico aqui sentada, eu espero. Ela falou: não, a senhora não vai receber mais nenhuma informação agora, só mesmo depois que ele fizer a cirurgia, se acontecer alguma coisa, a gente liga. Vá para casa, vá descansar, e depois a gente liga para saber, para você poder saber o que está acontecendo, e amanhã, na hora da visita, a senhora vai ter mais informações sobre o caso do seu Túlio. A minha reação quando eu soube que meu pai precisava de uma cirurgia de emergência foi de muito medo, porque a cirurgia de vesícula geralmente é muito simples, porém ele estava num estado que parecia que havia algo mais.
Então foi uma reação de medo. Então dali em diante era cirurgia e tinha que ser feita a cirurgia. Só que meu pai, ele chegou com um estado de choque anafilático. Eu acho que é esse termo que os médicos falaram pra gente. Ele chegou lá num estado de que se ele não tomasse uma atitude rápida, ele ia falecer. Então os médicos pediram pra minha mãe voltar pra casa, porque da onde ele ia, não tinha mais como ela acompanhar ele. Fizeram uma cirurgia em mim, mas eu não sabia que tinha feito cirurgia. Acordei na UTI. Eu recebi a notícia que o Túlio estava internado na sexta-feira à noite e fiquei muito apreensivo. Aí no sábado de manhã eu fui para o hospital, entrei como visita pastoral e cheguei lá, ainda encontrei o Túlio acordado. Ele me falava assim, conversava comigo, mas eu não conseguia entender muito por causa que ele estava voltando da anestesia. E eu orei com ele ali, conversei com o médico e vim para casa. E continuei orando e pedindo para os irmãos das igrejas, para todos que conheciam Túlio, para estar pedindo pela saúde dele. Mas no domingo de manhã eu saí de casa para ir para a igreja, abri a igreja com minha esposa e falei assim para ela: fica aí que eu vou pro hospital. E chegando lá no hospital eu vi o Túlio daquele jeito, entubado, sedado, cheio de aparelhos pro corpo todo, cheio de soro, de tudo. E eu fiquei muito, muito triste com aquela situação. Eu orei muito ali com ele, pedi a Deus para ter misericórdia do Túlio, para não deixar ele morrer, para cuidar dele, para tirar ele daquele quadro. E somente o Senhor podia tirar daquela situação. Liguei, passei mensagem para o pessoal da família e todos ficaram muito tristes. A Mary ficou muito triste. Eu creio que nesse momento ela entregou a vida dele, de Túlio, na mão do Senhor. Todos eles entregaram e pediram um milagre. Nós pedimos um milagre do Senhor. O meu tio tinha ido no hospital, ele é capelão, então ele pode entrar em horários que a família não pode entrar. E ele falou que meu pai estava na UTI. Nesse momento a gente ficou muito preocupado. A gente, caramba, cara, o que aconteceu? Ele estava no box, agora tá na UTI. Então foi um choque muito grande, porque a gente deixou ele no box e de repente ele já estava na UTI. Então eu entrei bem apreensiva na UTI nesse dia. Foi no dia 30. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, eu olhei para ele estava bem sonolento, ele estava não estava conseguindo entender o que a gente estava falando, mas ele reconheceu a minha voz e a voz do Igor. Ele reconheceu. Eu estava muito sedado e logo assim, meus filhos, minha esposa, era por volta de 4 horas, foram me visitar. E eu estava muito sedado nesse dia. E nisso a gente começou a olhar tudo e eu levantei o lençol e foi nesse momento que eu vi que ele tinha feito a cirurgia. Ele estava com dreno, ele estava com uma sonda para urinar, ele estava cheio de aparelhos e aquele momento foi um momento muito difícil. Porque assim, olhar o Túlio daquela maneira, para mim, passou tanta coisa na minha cabeça naquele momento. A sensação que ele estava indo, né, que ele não iria mais ficar, foi muito forte. E eu lembro que a única coisa que passava no meu coração era: Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós amamos o Senhor e tem o porquê disso tudo que está acontecendo com o Túlio. E eu sei que o testemunho vai ser grande. Mas ao mesmo tempo, eu olhava aquela fragilidade dele, eu fiquei muito apreensiva, eu fiquei bem angustiada. Lidar com a incerteza do meu pai no hospital, na UTI, foi a maior loucura da minha vida. E eu só tive esse sentimento 2 vezes na vida. Que foi quando as minhas filhas, elas nasceram, elas são gêmeas, e ficaram na UTI durante 21 dias. E foi, assim, a pior experiência da minha vida. A minha filha, uma das gêmeas, a Manuela, ela quase faleceu depois do parto. Então isso me marcou muito.
E reviver isso em hospital com meu pai foi muito difícil mesmo. Eu queria ficar forte para minha mãe, para minha irmã, e eu até em certos momentos conseguia mostrar essa força para elas, mas eu no meu interior assim estava extremamente, eu não consigo nem transparecer isso. Então foi aquele sentimento de tentar se acalmar com um desespero tudo junto. E o coração da gente apertado, porque não tinha como saber, né? Eu perguntei pro médico, eu e o Igor, nós perguntamos ao médico qual era o real estado dele. E o médico foi muito sincero. Ele falou assim, olha, não vou mentir para vocês, o estado do seu Túlio é grave. Ele teve muitas complicações na cirurgia. Então, assim, a gente precisa saber como ele vai evoluir daqui para frente. Vamos ver como ele vai estar amanhã. No sábado para domingo, eu comecei a passar muito mal e senti falta de ar e não estava muito bem. A minha saturação descia muito e aonde eu gritei o médico, as enfermeiras, e eles falaram que estava descendo muito rápido a minha saturação e eles falaram que ia me entubar e eu concordei na hora. Mas antes disso, de eu gritar a eles, eu fiz uma oração para o Senhor. Falei com Deus que se Ele me desse uma nova oportunidade e que eu voltasse, eu queria muito estar com minha família, né? Conversei com Deus, falei com Deus e fiz uma oração muito sincera com o Senhor. Mas mesmo assim pedi para que Ele cuidasse dos meus filhos, das minhas netas, da minha esposa. Pedi que Ele tomasse conta, né, de toda a minha família. Aonde ali eu falei, entregando a minha vida para o Senhor, como sempre eu entreguei. Falei, Senhor, minha vida é sua, né? Fazei a tua vontade, não a minha vontade. E logo foi quando eu gritei para os médicos que eu vi que eu não estava passando muito bem e eles me entubaram. E eu fiquei entubado, aonde no sábado para domingo, o meu irmão, ele foi me visitar, né? Que ele é pastor, ele é capelão. E ele logo viu que eu estava entubado e passou para toda a família que eu estava entubado. E no domingo, pela manhã, o meu cunhado, como eu falei, ele é capelão e ele entrou de manhã para ver como que ele estava. E ele manda uma foto para nós que ele tinha sido entubado. Naquele momento que eu vi o Túlio entubado, eu chorei muito. Eu comecei a falar, Deus, eu estou perdendo meu marido. Assim, foi um momento muito angustiante, eu não desejo para ninguém aquela sensação de que você está perdendo alguém. E essa foi a sensação que eu tive. Quando eu vi o Túlio entubado, a minha sensação era de luto. Foi um momento muito difícil. O momento mais difícil e assustador que eu vivi foi o momento em que meu tio foi ver, porque ele foi 2 dias seguidos, né? Ver meu pai, e ele falou que meu pai estava entubado. E a gente ficou com muito pânico, todos nós da família, porque acontece. Hoje a gente sabe que a intubação é para salvar vidas e tal, mas na época da Covid deixou isso a gente muito marcados, todos nós, porque as pessoas, quando elas eram entubadas, a maioria não voltava da intubação, acabava falecendo. Então, quando eu soube que ele estava entubado, ali, pra mim, eu já achei que eu ia perder meu pai, que não tinha mais volta. O sentimento era de que eu perdi meu pai aos 28 anos. E foi aquele alvoroço no meio da família, né? E eu fiquei ali sedado, foi um domingo, uma segunda-feira. Cara, o momento que mais me marcou assim, de tudo assim que aconteceu, que foi assustador, foi quando o meu tio Wesley, no domingo, meu pai fez a cirurgia de sexta para sábado. Sábado ele já tava na UTI, ficou bem debilitado, bem ruim. E meu tio, como ele é capelão, ele correu lá para ter notícias pra gente, né? Porque a gente tava muito aflito em casa. E aí ele mandou a mensagem, infelizmente, naquele dia, falando que nosso pai estava teve que ser entubado. E o sentimento de quando a pessoa é entubada, assim, é horrível, né? Porque geralmente quando a pessoa tá entubada é porque a situação não está legal. Minha avó, eu vivi isso com a minha avó, vivi isso com meu cunhado.
Infelizmente, minha avó e meu cunhado faleceu. Então, quando eu recebi a notícia ali que meu pai estava entubado, minha mãe olhou para mim, eu olhei para minha mãe e a gente teve só uma reação. A gente virou um pro outro e falou: a gente tá perdendo nosso pai. Ela falou: tô perdendo meu marido. Eu falei: eu tô perdendo meu pai. E a gente ficou muito desesperado. E foi muito angustiante. Eu já tive perdas na minha vida, mas essa realmente seria muito difícil. E quando eu vi ele entubado, foi um sentimento assim... eu não conseguia nem... Eu olhei aqui aquela foto e falei: meu Deus, eu vou perder meu pai, E eu tentei ficar mais calma possível, porque a minha mãe estava chorando muito. O meu irmão, ele é muito mais emotivo, então eu sabia que ele ia estar desesperado. Então eu só pensava: preciso acolher, apesar da minha dor, eu preciso acolher o meu irmão e minha mãe. Eu preciso tentar me acalmar, porque eu sei que eles estavam muito mais desesperados, né? Então eu pensava só nisso: eu não posso chegar lá chorando, eu preciso acalmar meu irmão e minha mãe. Mas por dentro, nossa, eu tava com meus nervos, eu tava com dores no corpo. Apesar de tudo aquela sensação, né, da fragilidade dele, eu sabia que tinha uma igreja orando. Nós tínhamos a família de Cristo orando. E eu sentia essas orações chegando. Teve um momento que eu falei: Senhor, não estou conseguindo orar. E o Senhor falava assim, o Espírito Santo falava no meu coração: você tem depósito. E os dias foram bem, assim, de altos e baixos, né? Tinha um dia que a gente estava otimista, tinha um dia que a gente estava nervoso, tinha um dia que a gente estava triste. Só que, graças a Deus, eu tenho uma família muito unida. A minha irmã, ela foi muito forte. A minha mãe, ela muito altos e baixos também, igual eu. O meu cunhado, ele levou a gente no hospital quase todas as vezes. Então, assim, minha esposa conversava comigo, me deu bronca, falava: seu pai não vai morrer. E eu ficava assim, que nem eu falei, foi altas e baixas. Então, eu agradeço a minha família pelo apoio que a gente teve. A gente só queria que chegava às 15h30 todos os dias, porque é no horário que a gente podia visitar ele na UTI. E a gente intercalava, né? Uma vez entrava eu e uma vez entrava meu irmão. Minha mãe entrava sempre. E lá a gente tinha notícias do meu pai, né? Então, quando eu entrava, eu mandava, mesmo que na UTI não podia usar celular, eu já mandava alguma coisa pro meu irmão, que já estava lá aflito, esperando. E a mesma coisa quando ele entrava. Eu já mandava mensagem para saber o que estava acontecendo. Porque a sensação era: será que ele melhorou um pouco ou será que a gente vai receber a notícia de piora? E as maiores fontes de apoio foi realmente, primeiramente, né? Deus, eu sabia que o Senhor estava todo o tempo comigo, com a gente, né? Com Ele naquela UTI. Eu sabia que nós não estávamos sozinhos nessa jornada. Eu sentia a presença do Senhor em todo o tempo. Eu tinha toda a minha família ali perto, a família do meu esposo, a minha família. E tinha um exército, como eu falei, um exército orando pelo tubo. A Igreja de Deus, o Ministério Cristão de Gileade e tantas outras igrejas. Pessoas que subiram o monte, pessoas que fizeram um propósito de madrugada, pessoas que oravam, pessoas que colocavam para mim no meu direct no Instagram: estamos orando pelo seu esposo. Pessoas que, quando eu colocava alguma coisa nos stories, falavam: ele vai sair dessa. Deus vai fazer a grande obra, o Túlio vai contar um grande milagre. O pessoal do trabalho do Túlio também deu um grande apoio. Então, assim, eu e a minha família nos sentimos muito apoiados por muitas pessoas. Como eu lidei com medo de perder meu pai? Na verdade, eu vou ser bem sincera, eu faltei um pouco de fé pra mim, assim. Os 11 dias não, mas os 5 primeiros dias que ele estava na UTI, o tempo todo eu pensava que ia perder ele. Eu preparava meu psicológico o tempo todo, achando que eu ia perder ele. Eu pensava como eu ia fazer com a minha mãe, eu pensava como eu ia apoiar o meu irmão, que é pai de 3 filhas, e eu sei que ele ia ficar muito mal com a morte do meu pai, porque a minha avó, ele ficou muito mal e eu fiquei muito preocupada com isso. Eu só pensava: como é que vai ser? Eu sofria, né, com medo de perder o meu pai, é óbvio, mas eu me desesperava em pensar como ficaria minha mãe e meu irmão, porque meu irmão precisa cuidar das 3 filhas dele. Então eu tinha desespero de como a mente dele ia ficar.
E eu só pensava, Deus, dá força pro Igor se isso acontecer, dá força pro Igor se isso acontecer. Geralmente a minha oração sempre era assim. Então, eu sofria pensando na morte do meu pai, mas eu me preocupava muito mais com a minha mãe e com meu irmão que iam ficar. Porque eu sabia que se meu pai falecesse, ele ia morar com o Senhor na eternidade. Houve um momento que eu achei que eu ia perder o Túlio. Eu digo que eu passei por vários sentimentos em 11 dias. O primeiro dia foi de desespero. O terceiro dia foi de luto. Mas depois, como eu falei, eu comecei a sentir uma esperança muito grande no meu coração. E eu tinha ministrado uma semana antes sobre a esperança nunca morre. E a nossa esperança é Jesus. E o Senhor me fazia lembrar as palavras que eu tinha ministrado sobre Ele. E Ele dizia ao meu coração, creia, porque eu sou um Deus de milagre. Então, dentro desses sentimentos todos, eu posso dizer, do desespero, do luto, da esperança, eu contemplei a ressurreição do meu esposo. O meu pai, ele manda muito vídeo pra gente. Eu moro longe do meu pai, então assim, às vezes acaba sendo inviável ver ele sempre. Então a gente se vê mais nos finais de semana, quando ele vem aqui ver as meninas. E lidar com essa parada de perder o meu pai me deixou extremamente abalado no sentido de que eu poderia ter vivido mais coisas com ele. Isso me pegou. Eu olhava, quando ele tava na UTI, eu olhava o celular e ficava revendo os vídeos que ele me mandava, ficava comentando. Eu sabia que ele não ia me responder, mas eu comentava e falava, caraca, olha pai que você... Eu vi que eu poderia viver mais coisas com ele, viver coisas novas com ele. E eu tava deixando passar algumas coisas. Então, eu falei pra Raina, né? Que nem a minha irmã falou. Só queria que meu pai estivesse mandando aqui um monte de vídeo aqui no Instagram. Queria estar falando de Vasco com meu pai. A gente gosta de ver jogo do Vasco e brigar com os jogadores. Eu queria só estar brigando com os jogadores, falando, aquele careca sem vergonha, o juiz safado. Só queria estar vivendo isso de novo com meu pai. E meu sentimento de não ter mais isso, de não ter mais meu pai presente nas nossas vidas, é muito difícil. E meu pai abençoou muito a minha vida e da minha esposa. Nessa nossa caminhada de casado, meu pai já fez coisas que eu nunca vou poder retribuir na minha vida, eu acho. E eu sou muito grato ao meu pai. E poder perder ele e ele partir sem eu dizer isso pra ele foi muito dolorido. Então eu quero dizer, pai, que eu te amo. Mas o Senhor é tudo de bom, é fiel, né? Através das orações de todo o povo de Deus. Depois eu fiquei sabendo que foi muitas igrejas orando, foi um exército. E eu tive as minhas experiências com Deus lá, depois eu vou falar, na igreja, né, o que aconteceu quando eu estava entubado. Mas, assim, Papai do Céu olhou por mim e Ele acrescentou, revogou a minha morte, aonde, quando fui na terça-feira, os médicos já foram tirando a sedação e eu fui retornando aos poucos. E a ponto de eu nem saber que eu fui entubado. Depois que eles me falaram à noite, eu já estava conversando com as enfermeiras e veio um enfermeiro e falou assim, rapaz, você é um guerreiro, que a gente entubou você, as suas plaquetas estavam muito baixas, o seu rim estava parando e a gente ia fazer hemodiálise, só que você não ia aguentar, né? E o médico depois veio falar comigo também que eu fui um milagre de Deus. E Deus faz milagres acontecer. Como o Senhor falou que ele ia sair daquela situação, ele foi melhorando na UTI, foi entubado, e ele começou a respirar bem, ele começou a fazer mais xixi, e tudo do organismo dele começou realmente a reagir. E ali os médicos conversavam, os enfermeiros. Quando chegou na quinta-feira, aliás, na quarta-feira, foi onde a minha esposa foi me visitar, né, junto com meu filho Igor, e eu tive muita alegria no meu coração, que eu ficava na expectativa que pode visitar na UTI só 2 pessoas, e eu ficava assim, será que vem? Quem é que vem hoje? Quem é que vai chegar? É minha filha, meu filho, minha esposa, vai vir alguém,
né? Naquela expectativa. E foi passando a hora, fizeram a visita, liberava a visita para outra UTI, 3 horas e 4 e pouco liberava da minha, onde eu estava, né? Aí quando eu olhava a hora e a hora não passava, quando eu vi que minha esposa e meu filho chegaram para me ver, foi a melhor coisa do mundo, né? Eu tive muita alegria ali. Ali eu vi que eu tinha que lutar pela minha vida. Ali eu falei, eu vou sair daqui. Quando chegou na quinta-feira, minha esposa foi me visitar, estava a minha filha, né? A minha irmã estava já lá no hospital, ela é missionária, Carla, e minha esposa chegou, falou que a minha irmã estava lá e foi me dando muita alegria, que eu queria ver todo mundo. Aí logo veio um médico, assim, de surpresa, né? Chegou para minha esposa e falou assim, seu Túlio, você está de alta da UTI, você vai para a enfermaria, para o apartamento, né? 301, ala A. O momento mais emocionante e marcante da recuperação do meu pai foi por um dia específico. Era o dia do meu dia de visitar o meu pai, então eu estava ali com a minha mãe e eu estava com uma roupa muito confortável. E falei, mãe, ainda bem que eu e você estamos de roupa confortável. Porque a gente chega lá e meu pai fala que vai receber alta para descer para os quartos. E a minha mãe falou, eu acho que não, mãe. Lembra no dia que eu falei, no dia que ele desentubou, né? Tirou ali o tubo. Eu falei, mãe, a pessoa sem chegar lá meu pai tirou o tubo e ele realmente estava sem tubo. Então, nesse dia, a Renan chegou lá e meu pai falou, filhas, que ele ficava muito ansioso também para chegar a hora da UTI pra gente vê-lo, quando ele, né, tava acordado. E ele falou, vou receber alta. E a enfermeira, olha, esse mocinho vai descer lá pros quartos. Nossa, foi muito marcante, porque ali a saída dele, eu sabia que tinha uma recuperação pela frente, mas a saída dele da UTI para os quartos foi tipo assim, nossa, meu pai vai sobreviver. E aí, no 4º dia que ele já tinha sido extubado, que ele já estava reagindo e começando a ficar mais escorado, ouvia bem a nossa voz, começou a conversar conosco. Aí a gente tinha, meu filho mesmo fala, mãe, meu pai vai sair dessa, a gente vai levar meu pai para casa. E quando a gente saiu, na quinta-feira, que foi na verdade o 5º dia, o 6º dia, eu chego para fazer a visita e tenho a surpresa que ele ia descer para o quarto. E foi uma alegria. Aí a gente foi para o quarto. Descer lá para o 3º andar, né, mais a minha filha. E as enfermeiras me deram banho, né, que disseram que tinha que ir tomar banho. E fiquei ali aguardando a minha ida para o apartamento. Demorou muito. Mas quando eu cheguei lá, eu vi minha irmã, me deu uma emoção muito grande e eu fiquei muito emocionado, porque eu saí da UTI e era agora o tempo de recuperação, né? E isso foi superado, né? Uma superação, onde eu vi a mão de Deus na minha vida e no meio da minha família. Tudo tem um propósito de Deus. E poucos dias depois o Túlio já estava saindo do hospital. Eu creio que Deus operou o milagre. E uma coisa que me marcou muito foi quando meu pai estava no quarto e eu fiquei com ele. E ele estava muito debilitado. Foi uma cirurgia de risco. Então foi uma cirurgia complicada. Então ele ficou extremamente debilitado. E ele precisava de muita ajuda. Então eu dei banho nele. Eu troquei ele. Eu escovei o cabelo dele. Passei perfume nele. Coloquei ele para caminhar, dei comida para ele. Então assim, eu me vi fazer o que ele fazia comigo quando eu era criança. E isso encheu meu coração assim de alegria, porque eu consegui ver que eu, mesmo sendo pouco, né, porque nunca vai ser o suficiente, pelo que o meu pai fez por mim, pela minha irmã, pela nossa família, mas eu estava conseguindo retribuir o meu amor por ele ali. E algo que me marcou muito foi um senhor que estava do lado, falou que assim que eu saí, meu pai falou pra mim que ele falou que era muito lindo ver o amor do filho dele com ele, né? Ele falou que foi muito lindo, que isso tocou muito o jeito que eu tratei meu pai. E isso foi muito marcante pra mim. Esses 11 dias que eu fiquei no hospital foi muita superação. E logo, quando chegou no 11º dia,
onde a médica, eles chegavam lá para me ver e os médicos falavam todo o meu relato, né? E teve um dia, um domingo, que 2 médicos falou tudo que aconteceu comigo, né? Como eu cheguei no hospital, como foi a operação, o que aconteceu comigo no TI. E interessante que o médico era um médico muito sério. Ele estava só rabiscando um papel, ele olhou para os 2 médicos e falou assim, ó, foi Deus que trouxe esse homem aqui. Foi Deus que salvou a vida dele. Isso me emocionou, né? Um médico falando para os outros médicos, um médico-chefe, falando assim, o que aconteceu comigo foi um milagre de Deus. E eu superei isso e logo no 11º dia a médica foi lá, viu a minha cicatrização que estava ficando boa e me liberou para ir para casa. E agora estou no pós-operatório, estou me recuperando, comendo bem. E se Deus quiser, cada dia me fortalecendo para que dia 8 de janeiro eu volte a trabalhar. O momento mais marcante na recuperação do Túlio foi vê-lo tomar banho sozinho, pentear o cabelo, pedir o gel, que ele é enjoado com aquele cabelinho dele, pedir o gel para passar no cabelo, sorriso dele, né, aquele sorriso de que realmente está se sentindo melhor e ouvir a voz dele mais forte. Como essa experiência assim, mudou assim, a relação com meu pai. Eu já tenho uma relação muito próxima com meu pai. A gente se liga, a gente manda mensagem, eu vejo ele quase todos os domingos, porque eu venho para a igreja e vou para a casa deles, porque é mais perto, eu moro na cidade ocidental, então é mais perto ali. Então eu já tenho um ótimo relacionamento com meu pai. Mas eu dei mais valor a algumas coisas. Por exemplo, ele sempre manda um monte de reels no Instagram, vários vídeos no Instagram. E eu falava, gente, meu Deus, meu pai ficou mandando esse tanto de vídeo pra mim. Só que quando eu estava os 11 dias no hospital, a única coisa que eu queria era receber um reels no Instagram do meu pai. Era receber uma mensagem pra ele. Oi, filha, tá tudo bem? Que ele fala assim. Então hoje, quando ele me mandou os 500 mil vídeos dele, eu só agradeço ao Senhor por estar recebendo aqueles vídeos. Essa experiência mudou muito a forma que eu vejo a vida. Já tive vários momentos difíceis e alguns até bastante pesados, mas esse em específico mudou muito assim o meu questionamento em relação a Deus, né? Eu vi um milagre acontecendo na minha frente. E foi um milagre, porque 11 dias, o estado que meu pai chegou no hospital, o estado que ele saiu, assim, só Deus pode fazer. Então, a minha vida, certeza que a partir desse dia mudou completamente. E trazer ele para casa, eu que trouxe ele, poder deitar ele na cama, cuidar dele, ele ainda está se recuperando, tem sido muito, muito satisfatório para mim. Eu faria tudo de novo. Eu gritaria como eu gritei no pronto-socorro dizendo, salva meu marido. Eu faria tudo de novo por ele, porque eu amo muito esse menino. E a forma que eu vejo meu pai é totalmente a forma que eu quero aproveitar. Eu quero viver mais coisas ao lado dele. Eu quero tirar mais fotos com ele, fazer mais vídeos com ele, assistir mais jogos juntos. Eu quero viver mais ao lado do meu pai. Essa experiência de vê-lo quase morto e ter essa sensação de perdê-lo trouxe para mim eu já tinha essa certeza, né, do quanto eu o amo e o quanto eu preciso dele. E eu vi que ficar sem ele é ficar sem uma parte de mim. Ele faz parte de mim e eu preciso dele. Então, assim, a maior experiência de tudo isso foi saber o quanto eu preciso dele. Eu queria agradecer a todo o povo de Deus que orou, que teve pessoas que subiram no monte, da igreja da minha irmã, o Ministério Cristão Gilead, a Igreja de Deus fizeram o relógio de oração. Teve igreja nos Estados Unidos, amigos nossos, muitas igrejas que nos conheciam fizeram oração, da Ocidental, né, do sogro do meu filho, todos eles, todas as igrejas. Teve pessoas que subiram no monte para orar por mim. Foi um exército de Deus
E eu quero agradecer a cada um de vocês que orou por mim, porque eu vi o milagre acontecer. Quero agradecer a minha família, porque o amor da minha família fez com que eu estivesse aqui. É por isso que eu amo a cada pessoa, meus filhos. A alegria minha era de ver meus filhos, as minhas netas, a minha esposa, que sempre esteve comigo, essa guerreira. Ela nunca me abandonou ali naquele momento. Depois eu vi fotos, ela ali na UTI, orando por mim, falando que eu ia voltar. E eu estou aqui através desse amor da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, e o amor de cada um de vocês. Eu desejo a vocês um beijo em cada coração e muito obrigado pela oração. Tio Túlio, sua vida é um milagre. O Túlio é uma obra do milagre do amor de Deus. E o Túlio é o nosso milagre. Meu irmão é um milagre. Meu tio é um milagre. O nosso cunhado é um milagre. O meu sogro é um milagre. O meu sogro é um milagre. Fala, o vovô é um milagre. Meu pai é um milagre. O meu pai é um milagre. Meu marido, o meu amado, o meu esposo é um milagre. E eu sou um milagre de Deus.